like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Cruzeiro e o reforço da Raposa para o fim dessa temporada tem arrebentado na Copa do Mundo Sub-20. Eu me refiro a Neisser Villarreal, atacante de 20 anos de idade da Colômbia. Ele pertence ao Milionários e assinou algumas semanas atrás um pré-contrato com a Raposa. Chega sem custos ao Cruzeiro no fim desse ano. Pois bem, o Villarreal, que foi contratado pelo Cruzeiro depois de marcar 8 gols no Sul-Americano Sub-20 em janeiro, já tem 5 gols na Copa do Mundo Sub-20. 3 desses gols na vitória da Colômbia contra a Espanha por 3-2. Ou seja, ele fez os 3 gols da sua seleção, que acabou se classificando para a semifinal da Copa do Mundo. O Villarreal, que já havia marcado 2 na fase anterior, os 5 gols do Villarreal, o novo reforço cruzeirense, foram marcados na fase de mata-mata. Colômbia está classificada para a semifinal e agora enfrenta a Argentina. E dá para dizer que o Neisser Villarreal, ainda que o time dele seja eliminado na próxima fase, já chegará ao Cruzeiro bem mais valioso do que no momento em que foi contratado. A verdade é que esse centroavante está em fase de desenvolvimento, tem muitas características positivas, ainda comete alguns equívocos, mas parece ter enorme potencial e tem sido monitorado e visto de perto por alguns dos grandes clubes europeus que mandaram representantes e olheiros para a competição que está sendo disputada no Chile. Só para completar, dos 6 gols que a Colômbia marcou no mata-mata, 5 foram do futuro atacante do Cruzeiro. Raposa parece ter acertado em cheio. Até pensando na possibilidade de perder o Caio Jorge num futuro não tão distante. Caio também tem chamado a atenção de clubes do exterior. Fui dar uma verificada na manhã desse domingo para ver que avaliação, que números eles colocam em relação ao valor do Neisser Villarreal. Para o site Transfer Marketing, que é um site especializado em cifras de atletas, hoje o Neisser Villarreal está avaliado em 1.800.000 euros. Mas isso me parece estar muito condicionado ao fato dele estar nas últimas semanas do seu contrato com o Milionários. Certamente já vai chegar ao Cruzeiro valendo 6, 7, 8 milhões de euros, até por ter apenas 20 anos de idade e 13 gols marcados em competições internacionais pela seleção do seu país, 8 no Sul-Americano e mais 5 na Copa do Mundo Sub-20. Verdade é que o Cruzeiro mandou muito bem quando o contratou, negociação absolutamente gratuita. Hora de falar sobre Gerson. O Zenit definiu o valor para vender o meio-atacante brasileiro de 28 anos de idade que não conseguiu decolar com a camisa do clube russo. Desde que foi contratado, só 6 partidas, nenhum gol e nenhuma assistência. E muita especulação em relação à possibilidade de o Gerson deixar o clube. Chegaram a dizer na semana passada que o Palmeiras tem a intenção de contratá-lo. Contei para vocês que o representante do atleta e o Palmeiras negam qualquer contato. Mas é certo que o Gerson terá vida curta no Zenit. Não há interesse do Gerson em continuar por lá, até porque ele precisa sair para voltar a jogar e sonhar com a seleção brasileira, e não há interesse do Zenit em ficar com um jogador que é avaliado como muito lento e com pouca intensidade. Diante disso, parece natural que o Gerson seja negociado em janeiro. E a pedida do Zenit hoje é de 25 milhões de euros, o mesmo valor que foi desembolsado quando da compra junto ao Flamengo. Esses 25 milhões de euros equivalem a quase 160 milhões de reais. Gerson quase se mudou para o Al-Ittihad da Arábia Saudita no último dia antes do fechamento da janela lá no futebol saudita. O negócio não aconteceu porque o Ittihad precisava abrir mão de um estrangeiro e essa negociação para a saída desse estrangeiro acabou sendo inviabilizada. Para janeiro pode haver uma nova tentativa do futebol saudita ou então do retorno do atleta ao Brasil. Palmeiras até aqui se manifesta entendendo que esse valor é muito caro. Para o Flamengo dá para meio que descartar. A relação do Gerson e do pai dele com dirigentes do Fly é a pior possível. O Flamengo ainda contratou Jorginho e saiu para a mesma função. Hoje está muito bem servido nesse setor de meio campo. Botafogo, que costuma investir alto, não parece mais ter tanta força, especialmente por conta de todos os problemas envolvendo John Textor e os acionistas do Grupo Eagle. Cruzeiro é outro clube que tem investido forte, mas mudou o perfil de reforços. Hoje a busca se dá por atletas mais jovens. Gerson, com 28 anos de idade, dificilmente voltará ao futebol brasileiro, especialmente com essa pedida de 25 milhões de euros. Gostaria de saber se você acha que ele vale tudo isso. Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Começando com a goleada do Cruzeiro no Campeonato Mineiro Feminino, 5-0 para cima do Itabirito. Jogo na Arena Gregorão e o Cruzeiro segue com 100% de aproveitamento. 4 vitórias em 4 jogos. Os gols da Gabi Soares, Bianca Brasil, Gisele, Letícia e Zóio. 5-0 para o Cruzeiro. O time feminino do técnico Jonas Urias muito bem na competição. E agora se preparar para o próximo compromisso
o Cruzeiro que tá muito bem aí para defender o título estadual. No masculino foi sábado de treino, a imprensa acompanhou parte da atividade e com boas notícias para o técnico Leonardo Jardim. Como a gente tinha falado ontem, Christian e Wanderson foram liberados e treinaram normalmente com o grupo. Estão à disposição para o jogo de quarta-feira diante da equipe do Atlético Mineiro. O Sinisterra, avançando aí na recuperação do edema, foi a campo para um trabalho individual. Aí ainda entregue a fisioterapia, mas é um ponto importante o jogador já aparecer no campo em recuperação aí deste edema. O Cruzeiro ainda treina domingo, segunda e terça, que é a preparação que segue, e na terça o Leonardo Jardim define o time que joga diante da equipe do Atlético Mineiro. E o sábado também foi sábado de show de Neisser Vidiarreal na Copa do Mundo Sub-20 no Chile, classificação da Colômbia, e foi com um hat-trick de Neisser Vidiarreal. Marcou 3 gols de tudo quanto é jeito. O atacante que assinou o pré-contrato com o Cruzeiro e tá muito bem. Fez 2 gols na classificação sobre a África do Sul na fase anterior e agora colocando aí a Colômbia na semifinal. 2 gols nas oitavas, 3 gols nas quartas de final